Boa tarde. Eu sou o Beto Mansur e nós vamos ver a maravilhosa sociologia. Então, nós temos uma situação interessante relacionada a quê? Ao conceito de sociologia. Então, a ideia vem de logia, vem de logos, e existe uma certa confusão. Muita gente acha que sociologia quer dizer o estudo das sociedades. Mas, na verdade, sociologia quer dizer o estudo do comportamento dos indivíduos sociais dentro do capitalismo. Mas esse capitalismo que eu falo para vocês aqui é o capitalismo industrial. Então vamos fazer um ponto de vista aqui interessante. No século XVIII, nós tivemos a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, existe um conjunto de transformações que eu quero que vocês observem. Então, olha só. Quando eu falo em Revolução Industrial, eu estou falando da Inglaterra do século XVIII. E o que será que seria essa Revolução Industrial? Algo bem interessante. Um conjunto de transformações sociais, políticas, econômicas, que mudou a Europa. Então vejam, a Revolução Industrial, esse é um conceito marxista que nós temos. Marxista porque ele usa a ideia de revolução, um termo emprestado, e ele cria a palavra industrial. Empresta um termo e ajusta um outro que ele inventou. Então, se eu tenho transformações, eu tenho, na verdade, um processo proposital. A sociedade propositalmente foi mudada, a política, a economia, que vai mudar a Europa a partir do século XVIII. Essas transformações vão interessar diretamente para a sociologia ou para os sociólogos. Que transformações foram essas? Bem simples. Nós tínhamos aqui um mundo artesanal e esse mundo artesanal será substituído pelo mundo industrial. Como assim o mundo artesanal? Do século XV até o século XVIII. Na Idade Moderna, a produção era artesanal. Essa produção, ela era interessante porque ela estava ligada à manufatura. Estava ligado também à produção doméstica. Estava ligado também à força humana. Essa era a estrutura produtiva da Europa na Idade Moderna, artesanal. Quando chegou o século XVII e o século XVIII, a situação muda radicalmente. O grande comércio que os ingleses tinham com o mundo, fundamentalmente o comércio marítimo, aumenta essa demanda, do aumento da demanda, o aumento da produção. O que era manufatureiro vai se tornar maquinofatura. Vão fabricar com máquinas. Maquinofactor, feito à máquina. E antes, manufactor, feito à mão. Vamos ter agora uma estrutura produtiva própria, chamado de fábrica. O que seria a fábrica? Um salão como esse. Do lado esquerdo nós vamos ter a matéria-prima, do lado direito nós vamos ter as ferramentas. E o operário vai até essa fábrica para produzir
utilizando máquinas. Não mais temos a força humana, e sim nós temos a força motriz. Motores nas fábricas das máquinas produzindo. Isso nós vamos do século XVIII até o século XX. Século XXI também nós temos esse processo. Mas espera aí, o que é que vai acontecer? Nós temos resultantes. Primeiro ponto que nós temos aqui será, ou serão, os cercamentos. Como assim os cercamentos? Século XVII, século XVIII, os europeus começam a cercar a propriedade particular lá na Europa. Com esse cercamento, quem não estava ligado à propriedade particular, ele vai ter que deixar a propriedade rural e vai participar do que nós chamamos de êxodo rural. O que será que seria esse êxodo rural? O europeu deixando a zona rural, vindo para o campo, vindo para a cidade. Quando ele vem para a cidade, nós vamos ter uma explosão demográfica. Olha que interessante. No século XVIII, com essas três consequências lá da Revolução Industrial, as coisas mudam. E essas mudanças passam a ser interessantes para quê? Para a sociologia. Eu disse no começo da aula que a sociologia é um estudo. Esse estudo aqui, ó, ele é investigativo. Como assim investigativo? Você não busca em livros, nem revista, nem jornal, nem site. Você fica observando com seus próprios olhos como as pessoas se comportam. Esse comportamento aqui atende pelo singelo pseudônimo de práticas sociais. As práticas sociais dos indivíduos dentro do capitalismo. Não é a forma de pensamento, hein? Não é a forma de pensamento. O que se pensa, estuda na filosofia. E o que se pratica socialmente, o comportamento, é o que nós vamos discutir. Como será o comportamento do europeu que vai viver o que agora? Nas cidades industriais. Mas espera um pouquinho. Aí nós temos um pormenor. Quando eu falo do capitalismo, gente, eu estou falando de um capitalismo industrial. Como assim, capitalismo industrial? Bem simples, a ideia de ismo pode ser um movimento e pode ser também uma doença. Para os capitalistas, um movimento. Para os socialistas, pode ser uma doença. Raquitismo é uma doença, capitalismo é uma doença. E capital quer dizer o quê? Riqueza. Olha que 10. O movimento da riqueza, o capitalismo. Capital, a riqueza, que vem agora, gente, da produção industrial. E esse capitalismo industrial, ele tem alguns elementos fundamentais. Primeiro, a produção. A partir do século XVIII, produção gerando riqueza. Segundo, a distribuição já é secundária, mas gera riqueza. Terceiro, a comercialização gera riqueza, mas aí já é mais abaixo. E por último, o consumo. Essa análise que nós estamos tendo aqui é uma análise marxista, certo? Então, dentro desse capitalismo industrial, nós temos esse processo ligado à produção, distribuição, comercialização e consumo. Como que as pessoas vão marxistamente se comportar? Qual é a análise que nós vamos ter? Parte da sociologia faz exatamente essa. Tranquilos? Agora voltem aqui. Quero que vocês observem algo marcante. Os elementos essenciais do capitalismo. 2 pontos. Primeiro elemento essencial, a propriedade particular. Também outra análise marxista.
manifestou a propriedade particular, está manifestando o capitalismo, uma visão bem marxista. Com a propriedade particular, o homem passa a ser classificado as classes sociais. E das classes sociais, nós vamos ter o consumo. Mais um ponto de vista marxista. A Revolução Industrial, conceito marxista, essa tabela marxista, essas consequências marxistas, esse conceito marxista, que vai resultar esse processo aqui, ó, esse processo, esses 4 procedimentos, esse processo econômico capitalista, exatamente para quê? Ligado a isso aqui, ó. Como que o homem se comporta lá e como o homem se comporta aqui? É a sociologia que vai avaliar. Investigativamente, vamos ver Marx, depois nós vamos ver o Weber e vamos ver o Durkheim, essa sequência. Tranquilos?